Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje, mais uma vez, estamos todos juntos reunidos para ouvir uma palestra, hoje com a nossa irmã Joyce. Pedimos à equipe espiritual que a envolva, que a ampare durante o procedimento, que possamos nós prestarmos atenção em todos os detalhes, pois tão importante é esta palestra como todas as outras, não é? Então vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus. E com a prece ao qual esse Mestre nos ensinou, iniciamos mais uma vez essa reunião. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus e que Ele possa estar no coração de cada um de nós e que nós possamos, nessa noite, alcançar aquele pedido que nós precisamos fazer, né? Tenho certeza que será levado os nossos pedidos até o nosso Mestre Jesus e o socorro virá. Bom, hoje nós vamos falar sobre dar a outra face, né? Uma passagem de Jesus. E Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, que as pregações de Jesus haviam chegado ao auge. Os doentes alcançavam as curas e agradeciam, e aquelas pregações de Jesus para os trabalhadores humildes levavam muito consolo. Mas havia os judeus que ficaram descontentes, porque o amor que Jesus pregava era contrário aos princípios judaicos, que eram tão rigorosos, né, e tão rígidos para cumprir aqueles dogmas. Então, houve em Nazaré, assim, algumas discussões, né? Enquanto os escravos, os servos, estavam cheios de esperança em relação ao reino novo, os senhores de terra viam em Jesus o inimigo de Moisés, um servo de Satanás. E aí, os discípulos se desentenderam com esses senhores. E Pedro e Filipe foi, então, discutir com eles, né? E Jesus, calmamente, pede, então, que todos se retirem de Nazaré. E eles fizeram isso, mas depois de alguns dias, Pedro e Filipe foi à procura de Jesus, dizendo que eles tinham saído à defesa de Jesus e que haviam revidado os ataques. E Jesus então disse: por acaso podemos colher uvas dos espinheiros? De jeito nenhum eu iria discutir com os meus adversários. Eu procuro ensinar que o melhor revide é o trabalho. E Felipe então fala quase que magoado para Jesus, né, que eles haviam falado mal de Jesus. E eles haviam estranhado porque Jesus não tinha feito nada para se defender. Então Jesus disse o seguinte: não será vaidade
querermos que todos falem bem de nós. Precisamos perdoar os nossos inimigos, trabalhar pelo bem dos nossos adversários e auxiliar aqueles que zombam da nossa fé. E Pedro fala assim, mas nós não precisamos esperar que o nosso inimigo se arrependa para que nós possamos perdoar. E Jesus fala que nós nunca saberemos quando o adversário estará pronto para se reconciliar. E que em todo momento nós devemos esquecer o mal. E aí Pedro, então, faz aquela pergunta muito conhecida, né? Até quantas vezes perdoaremos o nosso irmão que pecou contra nós? Até 7 vezes? E Jesus fala, eu te digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E nós pensamos o seguinte, perdoar uma vez apenas já é muito difícil. E esse perdão, então, ilimitado, que Jesus nos ensina, é mais difícil ainda. Né? Mas é o caminho, para, inclusive para a nossa liberdade, que é o perdão. Né? O perdão, quando a pessoa não nos vê mais, quando se distancia de nós, ou nós distanciamos dela, não faz parte mais da nossa vida, ele se torna mais fácil. É apenas a gente não ter raiva, não querer se vingar. Mas o perdão para aquele que está mais próximo se torna muito difícil. E um dos objetivos da reencarnação é justamente para que a gente aprenda a perdoar. Né? A perdoar o próximo e a perdoar a nós também, né? A nós mesmos. E aí vem a nossa programação espiritual para que dentro do nosso lar, no nosso grupo familiar, venham aquelas pessoas que nós precisamos perdoar. Né? Então, Emmanuel fala que o acaso não existe entre os laços de família, né? Que o tempo reúne todos no mesmo lugar, na mesma família, para isso. E nós, às vezes, achamos que aquele familiar muito difícil é o nosso karma. Mas, muitas vezes, não é ele que precisa nos perdoar. Ou melhor, não somos nós que precisamos perdoá-lo, mas ele que precisa nos perdoar. Porque no passado nós já lesamos muito, já levamos muitas pessoas à loucura. E agora nós viemos aprender a amá-los. Então, Emmanuel fala que o problema nosso é a maneira que nós vamos reagir diante da situação. Vamos imaginar um pai alcoolista que tem 3 filhos. Um dos filhos copia o pai e começa a beber também. O outro filho odeia o pai e acha que todos os insucessos da vida dele é por causa do pai. E o outro filho cuida do pai. Dá banho, dá alimentação, vai buscar no bar. Então, a mágoa não é o caminho, mas relevar aquela falta, aquele problema da pessoa, é uma reação mais madura. E Emmanuel, então, no livro Fonte Viva, ele traz uma mensagem sobre os parentes. E um dos trechos, ele fala o seguinte: é inútil a fuga dos credores, porque o tempo reúne a todos nós, forçando a liquidação dos nossos compromissos. E é verdade, é inútil fugirmos, porque às vezes nós temos aquela dificuldade no lar, a pessoa sai de casa, mais para frente, no decorrer dos anos, aquela pessoa volta para dentro de casa. E se tem um reajuste com a mãe, ele vai cuidar da mãe. É ele que vai cuidar.
Então, essas pessoas que vêm na família, vêm em forma de filhos, de mãe, de pai, de genro, de nora, de sogra, não é? E para que a gente possa, então, aprender a conviver, né? Aprender a amá-los e cuidar deles, né? Só que o problema é que a gente cobra demais, exige demais daquele familiar, fica naquela briga interna, implicando com tudo, né? E com os nossos amigos, se eles fazem a mesma falta, nós então conseguimos relevar, né? Então Jesus disse: se amais só aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os pagãos? Fazem assim. E às vezes é um perdão de todo dia, ilimitado, não é? Porque nós estamos ali convivendo com a pessoa. E a pessoa, às vezes, nos ofende, nos magoa todo dia nós temos que perdoar. E Paulo, o apóstolo, escreveu uma carta aos Coríntios dizendo o seguinte: se alguém não cuida dos seus, principalmente os da família, negou a fé e é pior que o infiel. E Francisco de Assis nos diz o seguinte: antes perdoar que ser perdoado, nos dando a entender que antes ser lesado do que lesar, né? E que nós precisamos, então, ser um instrumento da paz, que é ter paz em nossas relações. Mas para ter paz em nossas relações, nós precisamos sacrificar o nosso orgulho, né? E a vida também, às vezes, faz isso com a gente, né? Eu fui casada durante 38 anos e me divorciei, né? Mas nós éramos amigos, não nos tornamos inimigos. E quando meu filho vinha da Dinamarca, sempre ele ia para casa, meu ex-marido, para ficar com um filho, né? E estava tudo bem. Mas ocorreu a época da pandemia, ele estava em casa e parou de andar, né? E foi diagnosticado com mal de Alzheimer. E eu havia prometido para ele que eu cuidaria dele em qualquer circunstância, que eu nunca iria abandoná-lo. E nós ficamos ali juntos 4 anos, ele acamado, né? E a gente cuidando. E aquilo, para mim, é o que eu falo, aquela doença foi a minha cura. Porque todas as mágoas que eu pudesse ter, não é? Todas as dores foram curadas naquela convivência. Quando ele ficou em coma e entubado, ele ficou assim para morrer daí algumas horas, mas isso não aconteceu. E os espíritos então falaram: olha, Joyce, ele vai ficar mais um tempo. E nesse tempo, você aproveita para evangelizar ele. Então, eu sempre fazia evangelho lá na UTI, né? Eu não entrava com o livro do evangelho, mas no celular nós temos o evangelho ao acaso. Eu lia, conversava com ele todas as vezes. E ele saiu desse estado mais grave e permaneceu durante 1 ano, e nós fazendo o evangelho todos os dias, né? E isso foi muito bom para mim, para ele, e nós reconfiguramos tudo aquilo, né? E nos tornamos, assim, pessoas que se amam mesmo como irmãos, né? E aí, pouco tempo depois que ele havia morrido, então ele foi trazido em casa, na cadeira de rodas, por 2 espíritos. E ele falou assim: eu vim te agradecer tudo aquilo que você fez por mim, por ter cuidado de mim. E eu disse: eu também te agradeço pela sua amizade e por todo esse tempo que você me fez companhia. Então, Jesus reúne, nos dá oportunidade
para que a gente possa, então, curar essa mágoa, sair da prisão. Porque quando nós estamos magoados, nós nos aprisionamos naquela situação. É como se o tempo não andasse. Né? Para nós, na nossa mente, nós cristalizamos a nossa mente nessa falta de perdão, nessa dor ou nessa depressão. Né? Então, Jesus diz ao moço paralítico que desce lá pelos telhados. Né? Seus pecados são perdoados. E os fariseus, então, se escandalizaram. Quem era ele para perdoar? Só Deus perdoa, ou os sacerdotes. Né? Mas Deus perdoa os nossos pecados. Né? A doutrina espírita mostra uma outra imagem de Deus. Não aquele Deus que senta no trono e vai julgar cada um, punir e castigar. E muitos, não é, como vieram de outras religiões já, têm na sua mente que Deus castiga. E qualquer coisa que aconteça de ruim, acha que Deus está punindo pelos pecados. Então, Jesus nos apresentou Deus como Pai. Por isso que ele diz na prece, o Pai é nosso, não é? E um Pai de amor, de bondade. A doutrina espírita nos fala que ele é soberanamente justo e bom. Então, não tem porquê, muitas vezes, nós sentirmos o complexo de culpa que é tão nocivo para nós, não é? E termos, talvez, uma rigidez para com o outro. Não é? Porque se nós temos uma rigidez e não conseguimos perdoar, nós vamos ser rígidos com tudo da nossa vida. É a nossa postura de rigidez, inclusive com a gente mesmo. Então, a gente vai errar, não vai se perdoar, não é? E não vamos seguir em frente. Claro que nós temos também que reparar, não é? Nos perdoar e também reparar aquilo que nós fizemos. Então, nós damos assistências aqui às famílias, e inclusive para muitas mães que têm seus filhos presos, né? Mas elas não deixaram de amá-los por isso. Né? Torcem por eles, esperam que eles aprendam a lição. E assim Deus conosco, nos conhece e nos ama mesmo assim, e nos dá oportunidades. Não é? Então, mas Pedro, né, ele tentou ficar digerindo aqueles 70 vezes 7 vezes. Ele tinha muita dificuldade de conviver com Mateus, porque Mateus, na época que era cobrador de impostos, foi cobrar a dívida de Pedro, e Pedro ficou numa situação que não tinha como sustentar a sua família. Então, Jesus leva Pedro a um mergulho interior, vendo que quem começou o erro foi o próprio Pedro de não ter pago os impostos, e que Mateus só estava cumprindo uma função dele, né? Então, é natural, muitas vezes, nós sentirmos raiva, mas nós não podemos demorar nesse sentimento da raiva, não é? Porque isso é um lixo, um peso que nós carregamos, né? E que nós precisamos liberar isso, precisamos limpar, não é? Esse sentimento. Mesmo porque a mágoa mal elaborada, ela vai para algum órgão. A ciência já comprovou isso, não é? E vamos adoecer. Então, quando Jesus fala, não é?
Se alguém bater em vossa face, apresentar-lhe a outra, não é? Não é para que a gente vire o rosto para apanhar. Ele quer dizer para a gente não entrar naquela energia de agressividade do outro, pagando mal com o mal, sentindo raiva e se vingando, como nós vemos tanto, né? Entre encarnados, claro, mas também entre os espíritos, né? Desencarnados, se vingando daqueles que estão aqui, porque os prejudicaram, né? Em outra existência. Então, às vezes, a pessoa está lá com seus 60, 70 anos, e aquele que não perdoou ainda está tentando se vingar. Olha o sofrimento desse espírito, não é? Então, até ele compreender que ele está perdendo tempo, que ele está fazendo um mal para si mesmo, ele fica nesse processo aí de vingança, né? Então, Deus não é aquele Deus de Moisés, não é de olho por olho, dente por dente. Inclusive, Nelson Mandela disse que se fosse esse Deus do olho por olho, dente por dente, a África do Sul teria uma população de cegos e banguelas. E é verdade, todos nós erramos, não é? E nós estamos aqui para aprender, para reparar. Então, Jesus, estando no templo, ele viu lá um homem que estava fazendo a sua oferta, né? E aí ele vira e fala para os seus discípulos: olha, se quando vocês fizerem a sua oferenda, lembrar de alguém que tenha algo contra vós, deixe a sua oferta aí e vai se reconciliar com seu irmão. Depois você volta e ofereça. Porque não adianta nós fazermos muita oração, falarmos coisas que nós não estamos praticando, né? Nós precisamos ter o nosso coração limpo, né? Para que é o sacrifício mais agradável a Deus, não é? É a reconciliação, é o perdão. E João, o bispo de Bordeaux, né, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo que nós precisamos substituir a cólera, que conspurca, pelo amor, que purifica. E que quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos fazendo um compromisso de perdoar, né? Um compromisso com Deus de perdoar aquele que nos ofendeu, né? E Jesus também fala que se nós agirmos igual àquele que nos ofendeu, nós seremos então pior que ele, né? Então ele fala que nós seremos lançados à prisão, né? E de lá não sairemos enquanto não pagarmos até o último ceitil. Então, por que ele fala isso? Justamente porque nós nos prendemos a isso, né? E a reencarnação vai vindo para que a gente possa se libertar. E muitas vezes, quando nós nos libertamos daquele que nos ofendeu, não é? Nós, às vezes, estabelecemos um laço de amor, não é? Que nós queremos, então, ficar juntos, não é? É isso que acontece. Então, eu trabalhei na saúde mental durante 32 anos e o que eu pude ver é que muitos pacientes em desequilíbrio mental e emocional estavam ali adoecidos por falta de perdão, ou ao outro, ou a si mesmo,
não é? E quando nós nos culpamos ou estamos com muita raiva de alguém, nós abrimos o nosso campo para as influências espirituais. E aí pode ser que nós sejamos, então, influenciados a tal ponto que nós fiquemos obsediados, né? E até gravemente, né? Por essa obsessão. Mas o antídoto disso é o trabalho no bem. Se nós trabalharmos no bem, se nós pensarmos no bem e auxiliarmos o nosso próximo, então, muitas vezes, aquele espírito irá se comover, né? E irá ser encaminhado. Há muitos anos atrás, quando a gente iniciou o trabalho de sopa aqui, a gente levava sopa no bairro. Então, a gente pegava o caldeirão e levava a sopa lá no bairro, aqui no bairro do Alvorada, quando tudo era terra. E havia um espírito que ele sempre estava lá nos observando, né? Às vezes ficava em cima do carro ali, observando a gente. E até nos causando um certo mal-estar. E certa vez ele deu então a comunicação na nossa reunião mediúnica, dizendo assim, que todo sábado ele estava lá, porque ele apostava que a gente não iria mais. Ele falava assim, não, eu achava que vocês não eram de nada, que ia cansar, que não ia ajudar o próximo nada, não ia ajudar aquele necessitado nada. Mas quando eu vi que vocês voltavam todos os sábados, aquilo mexeu comigo. E eu quis vir conhecer essa casa, a casa de vocês. Então, ele pôde ser doutrinado e pôde ser encaminhado através de uma ação que nós fizemos, sem até pensar, né? Então, é a nossa postura, não é? E o perdão é isso, é uma postura consciente, uma proposta que nós fazemos de não revidar o mal e de perdoar. Não é fácil, não é? Às vezes demora muitos anos, às vezes são faltas graves que são cometidas. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, não é? E a gente, assim, procura, né? Um exercício que eu sempre procuro fazer é o seguinte: quando a pessoa nos magoa demais, nos ofende ou nos maltrata, aquela pessoa sempre vem em nosso pensamento. Às vezes a gente não quer nem pensar na pessoa e a pessoa vem na nossa mente. Então, eu ensino o seguinte: sempre que essa pessoa vier em sua mente, diga o seguinte: eu te perdoo, você me perdoa. Eu e você somos um diante de Deus. E vamos fazendo isso todas as vezes. E parece, a princípio, que nós estamos mentindo para nós, estamos sendo falsos. Mas com o tempo, nós iremos perceber que é possível perdoar, né? Mas tem aqueles também que a gente não consegue se reconciliar, porque saiu da nossa vida ou porque mudou. Mas aquilo passa a nos perturbar também. Nós queremos ser perdoados, queremos nos livrar daquilo. Então, nós pedimos aos amigos espirituais que durante o sono físico possam trazer aquela pessoa até nós, quando nós dormimos, para que a gente possa, então, entrar em entendimento com aquela pessoa, né? E isso acontece e nos ajuda bastante, né? Lembrando, né, que Jesus deu o seu exemplo de perdão, né? Ele perdoou a Pilatos quando julgou ele.
Ele perdoou também aqueles sacerdotes que lá estavam, perdoou a traição de Judas e perdoou a negação de Pedro. Né? E quando ele estava na cruz, ele também pede perdão, e para que Deus perdoe aquela humanidade, aquelas pessoas que quiseram a sua humilhação e a sua morte. Então, ele nos dá esse exemplo, não é? E Emmanuel nos diz o seguinte, que Jesus, quando estava caminhando com a sua cruz, e que cuspiram em seu rosto, ele não virou para sorrir para aqueles que eram ingratos, mas ele orou por eles e confiou no tempo, que é o juiz invisível da humanidade inteira. E depois, não é, de 3 dias, Jesus se materializa para Madalena, né, e volta para aqueles que conviviam com eles e também para os seus adversários, trazendo então a sua mensagem de amor, de luz e de perdão. Então, que nós possamos, nessa Páscoa, fazer essa renovação da nossa vida e dos nossos sentimentos, deixar muitas coisas para trás. Se fosse hoje, talvez, nós também não fizéssemos certas coisas. Às vezes a gente diz coisas sem pensar, atitudes que nós precisamos reparar que aquilo passa a nos pesar, não é? E se nós compreendermos o nosso irmão, nós poderemos compreender a nós, não é? O porquê que nós agimos e reagimos de certa maneira, e porque o nosso irmão também reage para conosco daquela maneira que nos entristeceu, que nos magoou. Então, que Jesus nos dê essa paz. Vamos, então, fechando os nossos olhos, aproveitando o momento para que nós possamos nos ver na beira de um lago com águas tranquilas. E ao nosso encontro vem alguém com quem nós estejamos magoados. Essa pessoa vai se aproximando, cumprimenta ela. Se ela não responder, não tem problema, toque nela e diga mentalmente: me desculpe, ou melhor, me perdoe se eu te fiz algum mal, nessa vida ou em outras vidas. E diz: eu também te perdoo. Todo mal, toda tristeza, toda ofensa que você me fez. E em meu coração não haverá nenhum ressentimento contra você. E essa pessoa agora vai se afastando, e nós olhamos ao nosso lado esquerdo, e podemos então ver Jesus sorrindo para nós. Nós vamos ao seu encontro e ele nos abraça, dizendo: o Pai é nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.